E hoje a tão esperada, pelo menos por mim, entrevista com a minha médica que fez o meu diagnóstico, a neurologista doutora Gabriela Longo. Olá, gente! Tudo bem? Sou Evandro Oliva, autista com altas habilidades. Bem-vindos ao canal Um Neurodivergente. Desde o começo que eu tive a ideia de fazer este canal, a primeira coisa que eu pensei é em fazer uma entrevista com aquela que me deu o diagnóstico, de neurodivergente, a doutora Gabriela Longo, que para os íntimos, para os amigos, doutora Gabi, ou a querida Gabi. Ela é filha de uma querida amiga também, e como nada acontece ao acaso, eu fui parar no seu consultório para tentar descobrir aí se eu era autista ou não. E foi uma caminhada muito gostosa, ela é extremamente carinhosa. Bom, você vai ver, eu não vou dar spoiler aqui, tá? O que eu vou fazer é uma entrevista gravada, não teve jeito dela estar aqui no estúdio, mas eu vou colocar aqui para vocês assistirem toda a entrevista, que eu estava do ladinho dela, fazendo as perguntas e tudo mais. Antes até pensei em fazer alguma coisa meio que editada, mas vamos colocar a entrevista inteira, eu tenho certeza que vocês vão ficar apaixonados por ela. Eu coloco aqui na descrição o contato também para quem tiver interesse em procurá-la. Ela atende em São José do Rio Preto. Então, vamos sem demora para a nossa entrevista com a querida Gabi. Bem-vinda, querida. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço o convite. É um prazer. Vamos então começar. Você é neurologista e neurofisiologista. O que faz essa especialidade? Então, eu sou neurologista, Para ser neurologista a gente precisa se formar em medicina, depois fazer residência de neurologia. Eu fiz aqui em Rio Preto, em São José do Rio Preto, na FAMERP, que é a Faculdade Estadual aqui de Rio Preto. E a neurologia, ela é a área da medicina que estuda o sistema nervoso central e periférico, que é o cérebro, medula e os nervos. Então, assim, é um leque gigantesco, de coisas. Então, tudo que pega, assim, desde o cérebro, AVC, dores de cabeça, crises convulsivas, transtornos do neurodesenvolvimento, até questões da coluna, então, lombalgia, hérnia de disco, e dos nervos periféricos e junção neuromuscular, então miastenia graves. Então, assim, é um leque muito grande, de abordagem dentro da neurologia, Então, existem as subespecializações dentro da neurologia. A neurofisiologia, a parte que eu me especializei é de epilepsia e no exame eletroencefalograma, que é o principal exame que a gente usa para avaliar uma epilepsia. Mas não só, a gente usa para diversas outras questões, em demências, em cefaleia, em várias outras coisas a gente utiliza esse exame. E eu tenho também essa especialização em transtornos do neurodesenvolvimento, que estuda o neurodesenvolvimento em si, Eu atendo, eu faço neurologia geral, atendo de tudo, acompanho tudo, mas essas são as minhas especializações. Maravilha! Então vamos começar com uma perguntinha básica. O que é a tal neurodivergência? Então, é muito interessante falar sobre isso, porque assim, neurodivergência é um termo que a gente utiliza justamente para desmistificar um pouco a questão do termo doença, quando se trata de alguma forma diferente do nosso sistema nervoso se desenvolver, assim, de criança, a maior parte determinada geneticamente, cada um se desenvolve de uma forma. O sistema nervoso, ele é o responsável por a gente se expressar. Então, assim, tudo que eu estou falando, tudo que eu estou sentindo aqui, tudo que eu estou vivenciando com os meus sentidos, é interpretado pelo meu cérebro, E tudo que eu expresso também é programado no meu cérebro. Então,
a forma que o cérebro se desenvolve, ela determina como a gente se apresenta na sociedade, como a gente percebe as coisas na sociedade. Então, uma neurodivergência é uma forma atípica, ou seja, uma forma que não é a mais comum do cérebro se desenvolver. Então, assim, o cérebro em 80, 90% da população se desenvolve de uma maneira, né? E essa porcentagem varia dependendo do estudo, mas de 5 a 20% da população ele se desenvolve de uma maneira diferente. Que aí a gente fala então que é essa forma atípica, né? E que traz essa neurodivergência, que é uma forma diferente de você interpretar o mundo, né? Perceber o mundo e de você também se manifestar no mundo. O engraçado é que não se usa a palavra assim, normal, né? Exatamente. É pra gente sair dessa questão da normalidade, né? Porque normal, né? O que é normal, né? Então depende muito do ponto de vista, né? Do referencial, do que é normalidade. Então esse termo ele é justamente para afastar essa questão de assim, você não é normal, né? Enfim, preconceituoso, né? Preconceituoso, exatamente. É um termo não preconceituoso. Sim, muito bem. Então vamos começar com uma das minhas duas excepcionalidades, autismo. O que é o tal do autismo? Então, aí dentro das neurodivergências, né, das formas diferentes do cérebro se desenvolver, a gente tem várias formas, né, que a ciência vem estudando, a fisiopatologia de cada uma. O que significa, assim, a fisiopatologia? Na verdade, não é nem fisiopatologia, é a neurobiologia, que é assim, se desenvolveu diferente, tá? Mas o que está de diferente, né? O que está se desenvolvendo de diferente? Então, existem vários pontos, né, que podem se desenvolver de uma maneira diferente e cada forma se manifesta com características clínicas que a gente agrupa, né, e forma os diagnósticos, né? Então, assim, o TEA, né, o transtorno do espectro autista, é um desses diagnósticos dentro da neurodivergência. E o central do TEA, do transtorno do espectro autista, é uma dificuldade na comunicação e na socialização. Então, esse é o central, né? E associado a questões de interesses ou movimentos, comportamentos repetitivos e restritos. Então, o que é isso, né? Interesses restritos seria assim, você ter um interesse em coisas específicas, né? E ficar muito ligado naquilo e não ter interesse por outras coisas, não querer conversar sobre outras coisas. Comportamentos repetitivos são as estereotipias. Estereotipias são movimentos repetitivos. Então, são movimentos que a pessoa faz de maneira repetida e que tem uma função, né, para aquela pessoa, que é para, geralmente, digerir alguma emoção ou alguma informação. Então, pode ser ou em um momento de alegria ou em algum momento de estresse. Esses movimentos repetitivos, eles podem ser, assim, bater de mãos, andar de um lado para o outro, pulos. Pode ser, inclusive, assim, vocais. Então, assim, uma ecolalia, você repetir, né, várias vezes a mesma frase. Então, para a gente fazer o diagnóstico, né, então, como eu estava falando, assim, dentro da neurodivergência tem vários diagnósticos, né? Então, o TDAH, o TEA, o TDAH é o déficit de atenção, tem a deficiência intelectual, tem as altas habilidades. Tudo isso a gente acaba pegando, assim, as principais características e agrupando para ter um diagnóstico, né? E o diagnóstico de todas é clínico. Então, através do que o paciente traz, né, que ele sente, como ele percebe as coisas, as dificuldades, as facilidades. Então, a gente pega isso e reúne e vê o que bate com o DSM-5 e o CID, né, o CID-11, que é, assim, é o nosso código para a gente fazer esses diagnósticos, né. Então, uma coisa que modificou, né, porque antes a gente tinha o DSM-4, esse diagnóstico ele era mais difícil, a questão do TEA, né, do transtorno do espectro autista, porque ele não era considerado esse espectro.
ele era assim bem divididinho. Então, se tinha alguma característica específica, era, por exemplo, considerado aquela síndrome de Asperger. Era considerado também os transtornos globais do desenvolvimento. Então, várias, dentre outros, né? Era muito picado assim, e aí foi se vendo que tinham características em comum, né, de todos esses transtornos. E aí foi agrupado no transtorno do espectro autista. Então hoje a gente tem assim, algumas pessoas falam assim, nossa, mas parece que é uma epidemia de diagnóstico de autismo, todo mundo agora virou é autista, modinha. Virou moda, mas não é, né? Na verdade, sempre existiu, né? Existe sim um aumento no diagnóstico, isso é claro, assim, um aumento do registro, do diagnóstico, tudo, mas é muito pelo aumento no conhecimento, tanto da população em geral, como dentro da academia, né, científico mesmo, sobre o transtorno do espectro autista, conhecimento sobre, né, que está ampliado, divulgado nas redes sociais, filmes, livros, tudo. E também, assim, essa mudança de classificação, né, porque aí a gente, sabendo que é um espectro, né, um espectro, ele pega várias frequências, né? Então, o autismo, o transtorno do espectro autista é isso, porque cada pessoa é única e cada um vai ter as suas características. Mas aí tem as características centrais, né? Que foi inicialmente que você perguntou, que é a questão da dificuldade de comunicação e socialização, né? Tá. Tem alguns tipos... bom, hoje, né? Eu ouvi falar que vai ser mudado isso no DSM-6. Mas que hoje tem os 3 níveis de suporte. Tem os níveis de suporte. Isso existe, é importante, mas algumas vezes não é utilizado da maneira adequada, né? Vou explicar por quê. Mas assim, existe, né? O que são esses níveis de suporte? Seria o tanto que a pessoa precisa de algum suporte para aquela questão. Então, eu vou dar exemplo para ficar mais claro. E até dentro disso, né, porque os transtornos do neurodesenvolvimento, eles não são doenças, tá? Então não são doenças, assim, porque trazer como doença traz um estigma desnecessário e uma ideia, assim, de que, assim, estou doente, então preciso me curar, né? Então não é por aí, né? A questão dos transtornos do neurodesenvolvimento, eles são formas da pessoa se desenvolver, só que essa maneira dela perceber o mundo e de se manifestar, algumas vezes ela acaba se tornando inadequada no sentido de autolesão, né, ou de lesão ao próximo, né, ou de acarretar questões emocionais, de se sentir desenquadrado, fora assim, não se sentir pertencente, né? À sociedade, porque a nossa sociedade é muito... especialmente na infância. Existe muita padronização, né? Isso, na verdade, prejudica todas as pessoas. Típicas e atípicas, né? Mas as atípicas mais, porque essas pessoas têm mais dificuldade de adaptação, mais dificuldade de flexibilidade. Então, assim, precisa de um suporte a mais do que as pessoas típicas, que também precisam de suporte em determinadas situações, em coisas da vida, mas quem é atípico precisa de mais suporte. E esse suporte, ele é oferecido através da saúde, né? Então, por isso que ele é codificado, né? Por isso que a gente precisa dessas codificações, né? Do DSM-5, do CID-11. A gente precisa desses diagnósticos para oferecer o suporte, que seriam os tratamentos, as terapias complementares, inclusive tratamento medicamentoso, para desenvolver estudos sobre, né? Então, por isso que ele está na classificação das doenças, mas não é uma doença. Isso que eu sempre me pergunto, autismo, que é a pergunta, né? Autismo tem cura? Não tem cura porque não é doença, mas pelo nome, né? Pelo sufixo ismo, e tá no CID, mas ele tá no CID por essa razão que você falou, né? De mostrar caminhos de se ajudar, porque o autismo em si não é doença, mas ele pode gerar doenças psicológicas, psiquiátricas, que aí sim precisam ser cuidadas, né? Exatamente, é por aí.
E o que você tinha perguntado antes? Os níveis de suporte. Os níveis de suporte. Eu estava falando dos níveis de suporte. Então, esses níveis de suporte, eles vão depender da gravidade com que se manifesta cada característica. Então, por exemplo, eu posso ter uma dificuldade da comunicação que se restringe à linguagem pragmática, que é você colocar em prática o vocabulário que você tem numa conversa. Então, você saber colocar as palavras para ter uma troca de turno, para você conversar, para você fazer a ligação social, né? Mas é uma pessoa que sabe falar, que tem um vocabulário bom e que ela vai ter alguma dificuldade na socialização, porque ela vai ter dificuldade de interpretar nuances da fala, vai ter dificuldade ao se colocar na intensidade, no tom, nos lugares. Então, assim, vai falar do mesmo jeito que ela fala dentro de uma igreja, ela vai falar no supermercado, vai falar com os pais, da mesma forma que fala com o professor, da mesma forma que fala com o colega. Então, assim, vai ter essas dificuldades sociais, mas é uma pessoa que fala. Sim. E eu vou ter o autista não verbal, que ele não vai desenvolver a fala. Que é o nível mais severo. Que seria um nível mais severo. E essa pessoa que não desenvolve a fala, ela acaba tendo, necessitando de um suporte maior. Claro. Então é isso que a gente chama de suporte. O que é suporte? Vai ser a fono, nesse caso, a comunicação aumentativa alternativa, que é super interessante, que é uma forma de comunicação para quem não verbal, né, que você utiliza dispositivos eletrônicos com figuras, né, e a pessoa consegue se expressar e se comunicar, tudo assim, buscando uma independência do indivíduo, né, na sociedade de autocuidado, uma independência emocional. E aí, assim, o nível de suporte, a gente classifica as duas coisas, porque são, no DSM-5, né, para a gente fazer o diagnóstico do TEA, a gente tem que corresponder a alguns itens, né? No item A, corresponde a essa parte de comunicação, fala, linguagem e comunicação social, né? Então, eu tenho uma classificação de suporte para esse item. E o item B, eu tenho os comportamentos repetitivos e restritivos. Então, que são as estereotipias, que é a rigidez cognitiva, que é um apego à rotina, né? E a sair daquela rotina é uma coisa que desestabiliza a pessoa. Eu tenho também os transtornos de integração sensorial, que é um sentir, um tato muito aguçado para algumas coisas. Então, qualquer coisa incomoda, roupa incomoda, etiqueta incomoda. Ao mesmo tempo, muitas vezes uma não percepção adequada da dor. Então, a pessoa entra numa água gelada, assim, trincando e tá tudo bem, se machuca e não percebe. Então, assim, é uma alteração no tato, alteração no barulho, né? Então, a pessoa muito sensível ao barulho, isso é bem comum dentro do transtorno do espectro autista. Então, os transtornos de integração sensorial estão nesse item B também. E esses itens, né, isso que está dentro desses comportamentos repetitivos e restritivos, né, e as estereotipias, tudo, isso também pode ser classificado como nível 1, 2 e 3. Então, eu posso classificar as duas coisas, né, tanto a parte da comunicação e socialização como essa. Então, isso pode variar ao longo da vida da pessoa, né, porque em um dado momento pode ser um pouco mais comprometido, né, a parte da socialização. Aí aquela pessoa faz terapia em habilidades sociais, ela consegue desenvolver, tá bem, e aí ela tá bem dentro do ambiente dela, na socialização dela, e aí ela muda o nível de suporte. Ela era o nível de suporte 2, vai para o nível de suporte 1, né, na parte da socialização. Então tem mas essa ao mudança. mesmo tem essa mudança, mas ao mesmo tempo, por exemplo, ela pode ter um nível muito grande de estresse, né? Eu tô dando um exemplo. Sim. E aumentar as estereotipias. E aí, as estereotipias, a gente não precisa corrigir as estereotipias, a gente intervém quando essas estereotipias causam algum tipo de autolesão, né? Então, mas aí, se chegar nesse ponto, aí as estereotipias vão estar classificadas no nível 2 ou 3, aí vai precisar de mais suporte disso. Então, vai variando, né? Vai mudando ao longo da vida da pessoa,
né, os níveis de suporte. E esse nível de suporte ele é usado erroneamente de duas maneiras. Uma é dizendo assim, né, TEA nível 1 de suporte, parece que ganhou um prêmio, né? Leve, é uma coisa tranquila, e não é assim, né? Tá dentro do espectro autista, então necessita de suporte, de um suporte, e as características, elas muitas vezes trazem sofrimento, né? Algumas questões. Então é importante conhecer os seus limites, saber que precisa, né, procurar o suporte, né, as terapias complementares, enfim. Então, o nível 1 de suporte é ainda um nível de suporte, né, e é muito mal utilizado, assim, em laudos, né, porque as instituições exigem laudos, os convênios mais exigem laudos, e aí agora alguns estão pedindo assim, precisa colocar o nível de suporte, né, mas isso é uma coisa que assim, não tem sentido, né? Porque é uma coisa que muda, é uma coisa que não é o central, não é o mais importante. É importante, assim, na consulta para você ir manejando, mas não é uma coisa, assim, para laudo. Não define a pessoa, né? Não define a pessoa, isso, exatamente. Autismo, você me corrigiu, e eu até cortei esse pedaço no vídeo que eu falava que o cérebro de um autista é exatamente igual, porque eu li um livro dizendo que não é. Exatamente, até fisiologicamente diferente, né? Então eu cortei esse pedaço para não falar abobrinha. Mas autismo é hereditário? Olha, existe um fator genético, né, associado ao autismo. Não existe assim um gene específico, né? Mas a gente sabe que existe uma uma forte influência genética. Justamente porque tem história, geralmente numa família que tem uma pessoa neurodivergente, tem uma história familiar de outra pessoa neurodivergente, parente de primeiro grau, geralmente, né? Ou até segundo grau, enfim. Então, assim, tem uma causa genética, mas não obrigatoriamente é hereditário, pode ser uma mutação nova, então, que surge naquela pessoa, né? Mas tem esse fator genético associado. Como a gente estava comentando, né, que aumentou a prevalência, né, do transtorno do espectro autista, que a principal, assim como aumentou mesmo, né, aumentaram os diagnósticos, sim, começaram a aumentar os estudos também sobre isso, né, assim, por que está aumentando, né? O último estudo saiu no final do ano passado, que foi referente a um acompanhamento que eles fizeram até 2020, é um estudo americano. E eles começaram a levantar, né, essas hipóteses, né, o porquê do aumento. Então, assim, a principal causa levantada foi essa questão do melhor diagnóstico, né, de uma maior disseminação do conhecimento, e aí tem essas questões que estão sendo investigadas. Então, assim, existe algum fator ambiental que leva ao autismo, né? Então, o que se tem uma associação hoje já clara é a questão do uso do ácido valproico, sim, pela mãe. O ácido valproico ele é um anticonvulsivante, né? E depende da dose também, né? Então, mas se a mãe usa durante a gestação, existe uma chance maior, né? Aumenta o risco, não que vá ser, né, que o filho vá ser autista, mas aumenta o risco. Existe também essa associação com o topiramato, que é outro anticonvulsivante. Existem pesquisas a respeito dos agrotóxicos, das intoxicações, né, no geral, mas assim, ainda nada muito evidente, assim. E o fator genético acaba sendo o principal, né? Não existem genes específicos, mas que são raros, mas a combinação genética mesmo, assim, e a maior parte é mutação nova, tá? Mas tem esse fator genético hereditário, sim, importante, associado ao transtorno do espectro autista. Ou seja, não é modinha mesmo, né? Não, não é. Não tem jeito de ser modinha. Bom, talvez esse vídeo está sendo assistido por muitas pessoas que não têm conhecimento. Espero, né, que o canal ajude essas pessoas.
Quais os sinais principais assim do autismo para que a pessoa, especialmente como eu, que teve o diagnóstico tardio, possa se atentar? Olha, isso, a gente vê vídeos na internet assim, sem sinais de autismo, são umas coisas meio doidas assim, não, mas de uma linha geral assim, mais ou menos os sinais para despertar a pessoa para ir fazer uma consulta num neurologista, um psiquiatra, para poder começar a investigação. Olha, o ideal é que a gente comece a perceber as características desde a primeira infância, né? Então, quando eu comecei, né, a trabalhar como neurologista, já faz alguns anos, ainda se tinha muito essa questão assim, o diagnóstico tem que ser depois dos 3, 4 anos de idade, porque é muito novo e tal. Hoje já se tem outras formas de abordagem, que a gente pode ir percebendo, né, características do transtorno do espectro autista desde do bebê. Então, assim, vai ser um bebê que vai ter menos contato visual, vai responder menos ao chamado, então conforme for crescendo, que é uma das primeiras coisas que o bebê responde, a voz humana, a voz da mãe, do pai, esse bebê vai demorar um pouco mais. Ficar atento aos marcos do desenvolvimento, né? Porque quando uma criança ela faz acompanhamento pediátrico, né? Que é super importante, o pediatra ele vai avaliar também os marcos do desenvolvimento neurológico. Porque existem alguns atrasos que são ditos atrasos, assim, popularmente, né? Como, por exemplo, assim, nossa, meu filho andou com 1 ano e 3 meses, demorou, porque todo mundo quer que no aniversário de 1 ano já esteja andando. Mas, assim, 1 ano e 3 meses está dentro do normal. A partir de 1 ano e 6 meses, aí sim a gente já tem que começar uma investigação, porque não está mais dentro do esperado. Então, a gente começa a ver, né? Dentro do espectro do autismo, a gente tem que prestar muita atenção na questão da fala, né? Porque a pessoa pode ter um atraso de linguagem, então começar a falar depois dos 2 anos, né? Ou precisar de uma fono para falar. Então, isso eu tô falando da infância, sim, né? Crianças muito birrentas. Quando sai alguma coisa fora do programado, né, a criança ela não tem mecanismos de compreender aquilo, né, aquele incômodo enorme que ela tem, então ela se joga, né, faz birra, né, ou assim, dito birra, que na verdade não é uma crise, até que, assim, que inclusive adultos podem ter crises, dependendo do gatilho, né, essas crises de externalizantes, né, que a pessoa fica irritada, né, se joga, bate ou se bate, enfim, chamada de meltdown, né? Então é um termo que a gente usa para crises que são assim de explosão, sim, né? Que pode ser desde a infância até a vida adulta. E às vezes a pessoa pode se fechar e assim, aquela pessoa que você chama, não responde, podem ter várias causas para isso, né, para você chamar e não responder, mas uma delas ela tá nesse momento de crise que ela não quer, assim, ela se fecha, né, não quer contato externo nenhum, que é o shutdown, que é outro termo que a gente utiliza para essas crises. Então, isso são coisas que podem ser observadas, né, já desde a infância, e aí, então, procurar um neuropediatra, um neurologista para fazer esse acompanhamento, né. Como esse diagnóstico, ele está sendo mais amplo e mais facilitado, né, há alguns anos, então, em torno de 15 anos, 10 anos para cá, né, então, existem muitos adultos que passaram por esse período da infância e não tiveram um diagnóstico, né? Até uma das coisas que está nesse estudo que eu comentei do ano passado é que, assim, existem alguns diagnósticos errados. Então, alguns diagnósticos, por exemplo, de deficiência intelectual, que foi dado como deficiência intelectual porque teve um atraso na fala, porque tinha uma dificuldade de comunicação, mas aí vai ver... hoje, né, revisando, né, a pessoa adulta já tem estereotipias, tem rigidez cognitiva, então acaba fechando o critério diagnóstico para o TEA. Então aumenta, né, o leque do TEA, mas por diagnósticos errados, prévios. Então nos adultos, né, a gente pode observar também, assim, essa questão de
quando tá, assim, de inflexibilidade mesmo, quando tem alguma coisa, assim, esses rompantes, essas explosões, tem muito diagnóstico errado, né? Que confunde com transtorno bipolar, por conta desses rompantes emocionais, né? Sim. E aí, então, a importância do acompanhamento com o neurologista, né? Ou com o psiquiatra, para descobrir a causa, né? Que aí, descobrindo que, não, isso aconteceu porque eu tenho essa forte adesão à rotina, né? E isso saiu. Então, aí você passa a se compreender, passa a tomar posturas que vão evitar crises, né? Tem as questões de integração sensorial, né, que são muito fortes. Então, assim, um incômodo muito grande com barulho, mas, assim, é um incômodo muito grande mesmo, assim, que leva a um estresse que as pessoas à volta não compreendem, assim, o tamanho do estresse. Porque a gente tem que diferenciar, né? Todo mundo, muitas vezes, tem o que a gente chama de ressaca social, que é de você estar em um ambiente com muitas pessoas, né? E isso ser cansativo e depois você, né, ficar Sim. mais cansado ou desanimado. Mas, assim, dentro do transtorno do espectro autista, isso é muito intenso, entendeu? Então, a ressaca social depois, que vai desencadear uma crise ou de meltdown ou de shutdown, né? Então, essas questões de transtorno de integração sensorial são bem importantes. E no adulto, geralmente um adulto que passou a infância e a adolescência toda sem diagnóstico, ele conseguiu se adaptar. Uhum. Então, existe uma coisa que chama mascaramento, que é o adulto que ele percebe que alguns comportamentos são inadequados. Então, por exemplo, a questão de olhar no olho, né? Isso é muito cobrado de todas as pessoas, né? Desde a infância. Olha no olho, Sim. né? Para criança. Olha para fulano, ele tá falando com você, olha para... Então, assim, a pessoa, ela começa a perceber que aquilo é inadequado. Então, ela começa a se forçar a fazer aquilo. Então, vai ser um adulto que consegue olhar nos olhos, mas aquilo vai exigir muita energia. Então, só o fato de manter uma conversa de 10, 15 minutos olhando no olho, já é como se tivesse ficado 5 horas conversando. Entendi. Então, isso, né, é importante a gente saber, né, que você falou desse caso de ter pessoas assistindo, tudo, para começar a se conhecer, né, e a se perceber o que né, realmente você sente, o que você já, né, assim, está mascarando, que você conseguiu adaptar, né? Que ninguém quer se sentir o esquisito da história, né? A gente realmente finge ser uma pessoa como todo mundo para não ser o esquisitão. Até quando consegue, nem sempre consegue. Tem uma hora que e isso acontece muito no TDAH também. Porque o TDAH tem essa dificuldade de concentração, de organização, e muitas vezes a pessoa ela vai desenvolvendo mecanismos. Então, assim, ela faz 1000 listas, anota, a casa é toda anotada, cheia de post-it, cheia de coisa. Então, assim, ela consegue realizar e consegue se organizar, mas a custa, assim, de muito esforço, né? Custo de muito esforço. Perfeito. Qual é o caminho, e que você me indicou, inclusive, a ser percorrido até obter esse diagnóstico? Por onde começa e onde termina? Qual o processo? Então, como a gente estava conversando, o diagnóstico ele é clínico. Então, assim, precisa passar por um neurologista ou um psiquiatra, que pode fazer também o diagnóstico, né? E a gente pode fazer esse diagnóstico a partir das consultas. É muito difícil fazer em uma consulta só, porque você tem que conhecer bem o paciente, pegar bem as características, e muitas vezes o paciente nem sabe que tem aquelas características, então você vai perguntando, e aí depois o paciente pensa e volta na outra consulta e fala assim, nossa, aquilo que você perguntou eu tinha. Eu sou prova viva disso. Então, assim, geralmente em mais de uma consulta, né, é estranho se você for em uma consulta só e na primeira consulta já fizer algum diagnóstico, né, de um transtorno do neurodesenvolvimento. E existe uma avaliação neuropsicológica, que é um auxílio, né, ela não é totalmente necessária, né, para o diagnóstico, mas ela é um auxílio grande, que é uma avaliação feita por psicólogos especialistas em fazer esses testes neurológicos, né, que são neuropsicólogos. E esses testes, eles avaliam, assim, sistematicamente
a inteligência, a memória, a atenção. E existem alguns testes voltados para avaliar essa parte de socialização, de comunicação, da linguagem pragmática, das estereotipias, dos movimentos repetitivos. Então, isso ajuda bastante a gente, né, no diagnóstico. Então, se uma pessoa faz uma avaliação neuropsicológica completa, já traz bastante informação para a gente conseguir fechar esses critérios clínicos que a gente precisa, né? Então, isso para o diagnóstico. E uma coisa importante também no diagnóstico, de todos os transtornos do neurodesenvolvimento, mas no TEA também, é que isso começa desde a infância, porque como faz parte do desenvolvimento cerebral, né, atípico, não é uma coisa que, assim, a pessoa se desenvolveu normalmente, ninguém notou nada de diferente, a pessoa, né, fazia amigos, ia bem na escola, né, não tinha problema nenhum, assim, visto. Aí chega com 18 anos, aí começa a ter, assim, não quer sair em público porque tem muito barulho, porque incomoda, tal, e aí começa a ter uma fobia social. Existem outros transtornos, né, dentro da psiquiatria, da neurologia, que podem explicar algumas características de TEA isoladas, que não fecham critério, né, e que não seja exatamente o TEA. Então, é importante que o TEA seja, você, durante a consulta e você mesmo, né, se está pensando, será que eu sou, será que eu não sou, que você pense desde a infância, né, porque essas características precisam estar presentes desde a infância. Então, aí conversa com sua mãe, com seu pai, né, e veja se isso estava presente já desde a infância. Uma coisa interessante é que, até para quem vem falando, eu tenho isso, então será que eu sou autista? Sabe, então é uma característica, eu tenho hiperfoco nas coisas, então significa que eu sou autista? Você tem que ter uma quantidade de características, né? Não é assim tão simples. Não é tão simples. Uma característica só não vai fechar o diagnóstico. Então, o central é essa questão da comunicação e socialização e precisa ter aliado esse comportamento repetitivo e restritivo, né? E o hiperfoco está dentro dele. Sim. Mas se tiver só o hiperfoco, não. E assim, e de repente, essa pessoa ela é neurodivergente, porque o hiperfoco ele não está só no transtorno do espectro autista, né? Hiperfoco, ele é um interesse restrito em algum tema ou atividade, porque às vezes as pessoas confundem hiperfoco com você ser muito focado para fazer alguma coisa. Então, assim, eu tenho que terminar um trabalho. Então, eu sou bem focado, né? Eu tenho esse hiperfoco, vou terminar. Não é isso. É você, assim, se interessar muito por algum tema, como, por exemplo, né, em crianças, dinossauros, né? Séries, música. Então, assim, você ter algum tema de interesse, que aquele é o seu tema de interesse, você gosta de conversar sobre aquilo. Quando você não está conversando sobre aquilo, você fica meio, né? Não quer conversar, né? Então, assim, isso que seria o hiperfoco. Então, o que pode acontecer, que a gente geralmente observa em familiares, né, de pessoas, fizemos um diagnóstico de uma pessoa na infância ou adolescência, aí vai ver, assim, o pai ou a mãe tem uma característica ou outra, mas a gente vai fazer a investigação, não fecha os critérios diagnósticos. Isso chama fenótipo ampliado. Né? Então, é você ter algumas características do transtorno do espectro autista que não fecha o diagnóstico. E, de repente, pode ser uma outra neurodivergência. O TDAH tem o hiperfoco, né? Pode ter transtorno de integração sensorial no TDAH também. Então, vários transtornos do neurodesenvolvimento têm algumas questões que são uma intersecção. Né? Então, aí a gente precisa investigar bem, ver qual que é a característica de cada um. E, assim, nenhum autista é igual ao outro. Né? Cada um vai ter, precisa fechar esses critérios diagnósticos, mas vai ter alguma questão mais acentuada em uma coisa, outro mais acentuada em outra, né? Então, ou seja, quem determina isso é o médico, não adianta ficar passeando no YouTube e achando que vai fechar um diagnóstico. Isso, que vai fazer um diagnóstico. Se você pensou que tem, né, faça uma consulta, né? Sim. E aí esse tema vai sendo tratado, as dúvidas, né, de forma exaustiva até a gente chegar num diagnóstico ou descartar, né? Maravilha. E bom, é difícil o termo tratamento, não sei se é encaminhamento ou qualquer outro, mas o que é o tratamento para o autismo? Sei que não é uma doença, então não é um tratamento de uma doença, mas quais são as
as ações para minimizar, né, essas dificuldades que o autismo traz? Então, nós temos, assim, principalmente as terapias complementares que ajudam em cada ponto do diagnóstico, né, que a gente usa para o diagnóstico. Então, na dificuldade de comunicação e socialização, seria a fono e a psicóloga, né? As terapias, as linhas terapêuticas para acompanhar o autista, o que a gente tem mais estudo é o ABA, né, que é a análise do comportamento aplicada. Então, o que a gente tem mais evidências de estudo. Mas existem outras linhas também, que o importante, assim, é saber das características do autismo, né, do transtorno do espectro autista, para poder trabalhar aquilo, né? Então, é importante procurar profissionais que sejam especializados em transtorno do espectro autista. E, assim, uma infinidade de terapias complementares. Então, muitas vezes, quem está dentro do transtorno do espectro autista tem dificuldades com a motricidade fina. Então, no se vestir, no escrever, né? Isso pode ser bem variado. Então, procurar uma terapeuta ocupacional. A terapeuta ocupacional, ela também trabalha as questões de integração sensorial, né? Então, muitas vezes, uma seletividade alimentar, que é outra característica bem frequente dentro do TEA, que é a pessoa ser seletiva. Mas ser seletivo não é assim, gostar, assim, ser enjoado, né? Mas assim, come, mas, né, é enjoado. Não, é não suportar alguns tipos de alimento. É se alimentar todos os dias com aqueles mesmos alimentos. Então, é todo dia com biscoito de polvilho, né? Falando mais assim de criança, adolescente, ou quando cresce, todo dia é arroz e carne. Não pode ter um feijão, não pode ter uma coisa, não gosta de um lanche, não gosta de macarrão. Então, assim, essa seletividade alimentar muitas vezes vem ou de uma adesão forte à rotina, ou de um transtorno de integração sensorial mesmo, pela textura, pelo cheiro. Então, isso pode ser trabalhado com terapeuta ocupacional. A linguagem, a fonos especializadas, né? Até mesmo para os autistas. Eu acompanho os canais de muitos autistas não verbais, né? E eu acho encantador, assim, tem um menino que chama Pipo. É uma graça, assim. Deve ter uns 18, 19 anos. Mas ele está começando a aprender a falar, entonar, a falar, assim, é muito, muito legal. E sinal que, olha, ele é um autista severo, mas daqui a pouco ele está se comunicando. Exatamente, verbalmente, né? Sim. Porque com a comunicação alternativa aumentativa ele já se comunica. Sim, sim. Então, a fono é fundamental. Fonos especializadas também no transtorno do espectro autista. Porque, assim, se você pega uma pessoa não especializada, às vezes, né, eu já ouvi de pacientes, né, bobagens, assim como, não vamos tentar comunicação aumentativa alternativa, senão vai impedir da criança falar, porque ela vai ficar dependente daquilo, sabe? Então, isso é uma bobagem, tá? Não é assim que funciona a comunicação, o CAA, né? É super importante, deve ser utilizado. Então, assim, precisam ser profissionais que saibam, né, cuidar do transtorno do espectro autista. E em termos medicamentosos, que é a minha parte, né, que eu prescrevo enquanto médica, a gente tem medicamentos que não interferem no neurodesenvolvimento. Eles são medicamentos, assim, para os sintomas. Então, essa rigidez cognitiva, né, essa inflexibilidade no dia a dia gera uma ansiedade muito grande, porque o nosso dia a dia é cheio de imprevistos, né, de mudanças de rotas, então isso gera muita ansiedade. Então a gente entra com tratamento medicamentoso para ansiedade. As crises de meltdown, que são explosivas, né, elas são muito perigosas, né, tanto para a pessoa quanto para o ambiente em volta dela. Então precisa de medicamento, a gente utiliza medicamento para controle de impulso, mas isso não vai modificar biologicamente o cérebro, né, daquela pessoa. Sim. Então, o que ajuda mesmo são as terapias. E o que nós temos, assim, de bem promissor é o uso do canabidiol, né, que o canabidiol, ele vem com essa promessa, né, de influenciar no desenvolvimento, no amadurecimento cerebral, mas ainda carece de alguns estudos
comprovando essa parte. A gente já é autorizado, né, já é comprovado, a gente já pode utilizar para o tratamento do transtorno do espectro autista para essas comorbidades, para ansiedade, para controle de impulso, tudo. E tem ainda precisa de estudos, mas tem essa possibilidade, né, que ele influencie também na questão do amadurecimento cerebral. Então, precisa de tratamento, sim, né? Porque a gente fica com essa questão, né? É doença? Né? Não é doença, porque a gente não espera uma cura e a gente não precisa que tenha essa cura. Mas a gente precisa desse suporte todo, né? Da questão de saúde mesmo, para ficar bem. Maravilha. Vamos, então, para as altas habilidades. Bom, primeiro fazer uma observação de um autista. Eu tô com vontade de socar o vizinho que não para de bater a porta. E eu não tinha nem ouvido. Meu Jesus, acho que bateu 5 ou 6 vezes. E tá pegando. Mas ok, só uma pequena observação. Coisas assim que minha atenção tá em você. Ó, eu achei que você ia falar que eu tava falando demais. Não, de jeito nenhum. Pra gente te interromper e continuar depois, você já tava cansada. De jeito nenhum. Não, mas a gente tá indo pro final mesmo. Bom, vou falar de mim, né? Claro que eu vou perguntar sobre... Não vou perguntar sobre o TDAH do Jorge, eu vou perguntar sobre o que são as tais altas habilidades ou superdotação, que parece que é superpoder, né? Essa pessoa não vai ter problema nunca mais na vida porque tem superpoder, né? É verdade. Que é esse trem? Então, é uma condição do neurodesenvolvimento também, né? Só que não está classificada no DSM-5, não está no CID. As altas habilidades ou superdotação quando a pessoa ela tem habilidades acima da média. Então, essas habilidades podem ser habilidades gerais, que são muitas vezes avaliadas nessas avaliações neuropsicológicas, como inteligência, cognição, tudo da cognição, né? Memória, linguagem. E tem as habilidades que são específicas, que pode ser relacionada a artes, a matemática, muito especificamente. Então, é um desempenho acima da média nessas habilidades. O diagnóstico, né, das altas habilidades, né, como que a gente vai saber que a pessoa tem ou não altas habilidades, né? É uma coisa bem ampla, né? Porque, como eu falei, assim, não está descrito no CID, não está descrito no DSM-5, é considerado, né, inclusive citado sobre, mas não tem, assim, os critérios diagnósticos. Mas existem estudos, principalmente na área da educação, tá? Sobre a questão das altas habilidades e cada país acaba adotando alguma classificação. E no Brasil, a gente enquadra, né, a pessoa quando ela tem uma habilidade acima da média em alguma das 5 áreas. Então, psicomotricidade, que seria a parte física, né, de às vezes esporte, artes, que enquadra, né, música, pintura, né, tudo que envolver arte, acadêmica, né, que são os conhecimentos acadêmicos, inteligência, que muitas vezes se refere à memória, e liderança, né, que é aquela pessoa que tem, né, grande empatia, facilidade de lidar, né, com o público, né, isso tudo características acima da média, que estejam associadas também a um impulso criativo grande, né, e um interesse grande nessas tarefas específicas que aquela pessoa tem essa habilidade acima da média, né? Então, existem questionários, a gente tem vários questionários, inclusive o MEC disponibiliza, né, que é o Ministério da Educação, disponibiliza questionário, geralmente até a adolescência, até assim, 15 anos, até no máximo 18 anos. Tem tratamento? Então... Não tem tratamento, mas assim, é importante saber, né? Porque aí existem várias nuances nisso, né? Igual você falou, parece que né, super dotação, é super herói, não tem mais problema nenhum. Ou fala assim, não, eu tenho altas habilidades, então eu falo assim, não, eu sou um gênio, né? E muitas vezes não é tão glamuroso assim, né? Ter as altas habilidades. Também, né?
Gera ansiedade, gera uma sensação de inadequação, porque, né, imagina, uma criança que tem altas habilidades e ela, né, é super interessada em questões de história, geografia e sabe tudo, e aí, né, vai brincar com uma outra criança, tá brincando de bola, né, ou tá brincando de super-herói lá, e aí ela começa a falar sobre a Segunda Guerra, entendeu? A outra criança não sabe daquilo, sim. E aí, assim, não tem interesses e aí, comuns, né? E aí que tem dificuldade de interagir com os pares. Muitas vezes tem, e são descritas algumas características psicológicas também das pessoas com altas habilidades, que geralmente têm emoções muito intensas. Então, ou de senso de justiça, assim, muitas vezes até uma rigidez cognitiva associada, né? Tipo assim, preto é preto, branco é branco, né? Ou é 8 ou 80, aquilo, né, tem que ser certo. Né? Então, muitas vezes. Então, muitas vezes a pessoa pode ficar inadequada, porque dentro de uma sala de aula, ou ela vai apontar, não, ó, ele tá errado, sim. Né? Porque tem que fazer isso. Ah, mas agora infligiu essa regra. Ah, mas não tem problema, essa regra não é tão rígida assim. Não, mas ó, tá infringindo essa regra. Sim. Entendeu? Então acaba gerando algumas atitudes assim. Socialmente, né, não muito adequadas, e a intensidade muito grande de emoções, então também pode trazer depressão, ansiedade, uma ansiedade muito grande. Então é uma pessoa que também precisa ser acompanhada, sim. Né? E além de acompanhada por essas questões, né, de muitas vezes desenvolver questões de saúde, né, por conta das características das altas habilidades, tem também a questão de você desenvolver o seu potencial. Sim. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, né, a pessoa ela não vai ter altas habilidades nessas 5 áreas. Ela vai ter em uma delas. Mas, por exemplo, se ela for excelente em matemática, mas ela pode ser péssima em português. Sim. Então, ela pode até ter dislexia. Né? Existe isso. Né? Existem muitas comorbidades. Então, a pessoa ter mais de uma condição do neurodesenvolvimento associada. Né? Então, essa pessoa com dislexia, ela pode, né, não conseguir terminar o ensino médio, não conseguir emprego, entendeu? E ser excelente em matemática. Não ter o direcionamento então, correto. Assim, ela precisa ter um direcionamento correto, né, tanto para as suas dificuldades quanto para a sua habilidade, para você potencializar a sua habilidade e direcionar. E no transtorno do espectro autista também, assim, quanto mais cedo, né, procurar, melhor, porque existe a questão da neuroplasticidade, né, que o cérebro ele tem essa capacidade de ir se adaptando. E na infância a neuroplasticidade ela é muito maior. Então as terapias na infância elas são assim decisivas para você melhorar esse amadurecimento cerebral, de forma que a pessoa sofra menos, né? Que ela não tenha tantas dificuldades de integração sensorial, por exemplo. Então, as terapias são fundamentais, né, na infância. Então, quando procurar, né? O quanto antes, né? Quanto antes, para poder se beneficiar dessa neuroplasticidade. Mas, assim, a gente tem neuroplasticidade até adulto, né? Ela só vai diminuindo um pouco. Mas como é importante para as altas habilidades procurar na infância também, né, para potencializar as suas habilidades, também dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento é importante o estímulo. Você está falando, o que eu estou falando nos vídeos, que é justamente o que aconteceu comigo foi não ter direcionamento. Então eu fiquei que nem uma barata tonta a minha vida inteira, profissional. Fazia muito bem tudo que eu ia, mas não tive uma linha, não segui uma linha. Eu fui ao sabor do vento, sabe? Uhum. E com 14 anos eu comecei a trabalhar, não precisava, meus pais me botaram, eu passei no concurso. Quer dizer, o TEA quase que me matou para trabalhar com 14 anos. Eu lembro o terror que foi isso, mas ao mesmo tempo altas habilidades me fez passar no concurso do Banco do Brasil para poder ser menor e trabalhar. Aí foi todo torto o caminho, porque eu fui fazer contabilidade à noite e perdi o rumo, assim, eu podia me desenvolver, né? Então, e existe isso também, né? A dupla excepcionalidade, que é você ter as altas habilidades, né? Que é essas habilidades acima da média, e ter o transtorno do espectro autista associado. E ter uma deficiência associada. Dupla excepcionalidade, a deficiência
que a gente fala deficiência, né, por conta dessas questões de CID, que a gente já comentou, é o transtorno do espectro autista, ou pode ser um TDAH, né, pode ser, mas assim, falando, né, do seu caso do transtorno do espectro autista, então assim, a sua grande capacidade de adaptação por conta das suas altas habilidades, né, de ter uma inteligência, uma percepção, uma capacidade de estratégias mesmo, assim, né, de criar estratégias, isso ajudou você na adaptação das questões do TEA, né, e aí isso acaba passando despercebido, então muitas vezes pessoas com altas habilidades e TEA acabam fazendo um diagnóstico tardio mesmo, na adolescência ou na vida adulta, justamente porque tem essa percepção e essa capacidade de criar estratégias para ir mascarando algumas características. Altas habilidades me deu a possibilidade de me virar. Eu tinha que me virar. Se eu não tivesse altas habilidades, eu acho que eu não me viraria. Eu acho que eu não conseguiria. A gente vem com uma característica e outra meio para socorrer. vem um combo. Ainda bem que eu vi esse combo. A minha sorte foi essa. Porque senão talvez a trajetória seria diferente. Meu amor, acabou. Gostaria que você deixasse uma mensagem final aqui do que vier na sua cabeça, do que você quiser, enfim. Bom, quero agradecer o convite. Eu acho que esse canal Neurodivergente é sensacional, você compartilhar suas experiências, né, inspirando as pessoas. E eu fico muito feliz de trazer informações aqui, né, que são, assim, pertinentes, né, porque a gente sabe que também virou um comércio a questão do TEA, do transtorno do espectro autista, então existem muitas informações enviesadas, né, para questões de tratamentos caros, custos, né, então eu fico feliz de poder trazer informação boa aqui e estou sempre à disposição, né, para quando precisar e quiser. E assim, uma mensagem mais assim, um desejo, né, da gente ter um mundo mais diverso, que aceite a diversidade, porque a gente, como neurologista, a gente enfrenta muitas coisas, muita barra, né? A gente enfrenta muitas coisas da sociedade, assim, com as famílias atípicas, né? Sim. Seja em escola, seja no trabalho, seja nas relações pessoais, preconceito, discriminação. Então, um preconceito que às vezes vem disfarçado, porque na verdade a nossa sociedade é capacitista, né? Sim. O que é capacitismo, né? Capacitismo é você ter esse preconceito com pessoas que são neurodivergentes, que têm alguma deficiência, né? Que saem daquele padrão imposto. Sim. Né? E que na verdade a maioria das pessoas sai desse padrão imposto, mas a gente fica ali focado nesse padrão imposto. Então, a gente precisa combater esse capacitismo dentro de nós. A gente precisa perceber que a gente é criado nessa sociedade capacitista. Então, que a gente tem esse estranhamento. Então, assim, no ambiente que você vive, quantas pessoas com deficiência você convive? Com quantas pessoas com deficiência você convive? Quando você convive, como que você trata essa pessoa? Você trata essa pessoa como se fosse uma coitadinha? Né, assim, ai, nossa, tadinha, né, ai, que boazinha, nossa, é autista, tadinho, né, porque às vezes a pessoa não tá, assim, com uma intenção ruim, né, naquilo, né, ela tá querendo ser empática de alguma forma, mas não mas acaba sendo uma visão capacitista também, porque assim, não é um coitado, né, é uma pessoa neurodivergente, né, eu preciso compreender que essa pessoa, ela tem as limitações dela, ela tem as qualidades dela, como outras pessoas, e algumas coisas eu vou precisar adaptar no meu comportamento para me relacionar com ela, eu vou precisar querer me relacionar com ela. Então, para não excluir, a gente vê muito isso nas escolas, né? De excluir crianças que têm algum tipo de neurodivergência, né? Assim, não brinca direito, né? Entre aspas. Então, não, vamos incluir. Como que aquela pessoa gosta de brincar? Né? Como que essa pessoa pode brincar de uma forma que não seja agressivo para ela, mas que esteja participando, né?
do jogo, da conversa, tudo. Então, é importante cada um de nós ir percebendo o que a gente tem de atitudes capacitistas no nosso dia a dia e ir transformando isso e incluindo cada vez mais e aceitando, né, as diferenças, as deficiências e assim a gente vai fazer um mundo melhor, que todo mundo se sinta melhor, né, que talvez não precise de tanto suporte, né? Sim. E é isso que eu desejo, né? E essa mensagem que eu passo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Lindo demais, gente. Muito bem, assim finalizamos o programa de hoje. O que você achou da entrevista? Por favor, deixe aí nos comentários, né, da querida Gabi, ó. Um beijo gigante, mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua disponibilidade em bater esse papo esclarecedor sobre as neurodivergências. No próximo episódio, eu vou trazer para vocês, vou compartilhar aqui com vocês 40 influencers autistas, gente maravilhosa, que eu sigo e aprendo a cada dia, então eu não poderia deixar de apresentar para vocês, para que vocês sigam também, né? Vão aprender mais com estas pessoas. São autistas de todos os níveis, de todos os graus, né, que temos do espectro. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Eu te espero como sempre. Se este programa foi interessante a você, se quiser compartilhar com algum amigo, familiar, por favor, faça isso. Não deixe de seguir o canal e se inscrever e compartilhar em suas redes sociais. Obrigado pelo seu carinho, pela sua presença e eu te encontro no próximo episódio. Tchau, gente!